dentro da trilha de infraestrutura de conteúdos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a nossa trilha de infraestrutura de conteúdo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mundo de satélites. Olá, sou a Flávia Santo e você está no SET Experience Academy. A gente tem o Carlos Camardella, o consultor de engenharia e telecom na Claro, e que vai dar mais uma aula aqui para a gente sobre o que tem nesse mundo de satélites. Será que é um pouquinho mais real do que o 5G, Carlos? Vamos saber, né? Obrigado a todos, obrigado, Flávia. Vamos continuar, então, para a segunda parte da apresentação, falando do hype ou não sobre satélites, as novas tecnologias e como elas se complementam com a rede 5G. Não só o 5G, mas como qualquer rede para acesso, né, local e remoto, os satélites tiveram que se reinventar. Então, cada vez a gente precisa de mais banda, de menor latência, e novas tecnologias foram surgindo para atender as novas demandas, entre elas, operar como complemento ou conjuntamente com o 5G. A tecnologia original do satélite são os satélites geoestacionários, que ficam mais ou menos 36 mil quilômetros de altitude, 35.750 quilômetros, né? E eles trabalham com um único feixe iluminando toda a área que é coberta pelo satélite. A gente chama isso de wide beam com um spot único. Então, o que acontece? Todos os transponders, todas as frequências que o satélite opera, elas iluminam a mesma área no território. Então, você não tem um compartilhamento, um recurso, né, onde você pode fazer reuso de frequências. Então, assim, o throughput que eu tenho para o satélite é o mesmo no território inteiro. Então, você vai compartilhar aquela velocidade com todos os seus milhares de usuários naquela área que é coberta pelo satélite. A evolução com os novos satélites de alta capacidade foi você trabalhar com o que a gente chama de spot beam. É uma tecnologia revolucionária onde a gente faz reuso de frequência. Ela só é viável em frequências mais altas, inicialmente com a banda Ka e atualmente está chegando na banda Ku também, porque na banda C a frequência é muito baixa, o espalhamento é muito grande, a gente não consegue gerar o spot do tamanho que a gente precisa para cobrir as áreas distintamente. Então, na verdade, o que eu tenho? É o reuso dos transponders, né? Então, o satélite ele ilumina pedaços do território, ao invés de iluminar o território inteiro. Então, eu consigo multiplicar a capacidade do satélite pela quantidade de áreas cobertas distintamente. Então, com as antenas single feed per beam, né, que a gente consegue ter spots isolados, né, de forma adjacente no território. Então, eu tenho várias áreas de cobertura, uma do lado da outra, com alguma pequena sobreposição, né, e eles são isolados por portadora e por polarização. Na banda Ku, a gente consegue, cada spot beam desse, a gente consegue cobrir com mais ou menos 900 km de raio, e na banda Ka, a gente consegue cobrir com 300 km de raio, né? Mas a gente também consegue colocar mais spots, porque a frequência é mais alta. Então, no fim das contas, eu consigo cobrir todo o território com vários spots nas duas bandas. O interessante da banda Ka é que a gente sai de transponder de 36 e 54 MHz para transponder entre 100 e 760. Então, assim, a capacidade que eu consigo entregar para os usuários é muito maior do que tradicionalmente era entregue pelo satélite. Isso multiplicado pelo número de spots que a gente usa para cobrir o território. Por exemplo, no caso do D2, né, que é o satélite que a gente acabou de lançar, Star One, os transponders de forward channel, que é de downlink, são os transponders de 480 MHz. E a gente consegue, para cada um desses transponders, 1 a 2,5 gigabits por segundo em um beam. E nos transponders de return channel, que é o uplink, né, são transponders de 760 MHz. Então, a gente consegue de 400 a 1 gigabit por segundo, né, nesses transponders, usando, no caso do transponder de downlink, DVB-S2X, e no uplink, né, que aí não é um transponder, né, que transmite para a Terra, mas ele recebe, né, das estações que estão no solo, trabalha em MF-TDMA. Então, que é uma multiplexação de portadoras em tempo e em frequência das estações que estão no solo. No fim das contas, né, com essa capacidade por beam, a gente tem as limitações das próprias VSATs, né, que são os equipamentos de transmissão. Teoricamente, eu conseguiria chegar até 600 megabits de downlink e até 200 megabits de uplink para cada uma das estações de recepção, transmissão VSAT de satélite. Mas, por limitação dos modems, que não conseguem trabalhar nas modulações mais altas, né, acima de 32 APS-K, a gente só consegue hoje entregar para cada VSAT 150 MB de downlink e 50 MB de uplink. Mas, se você tiver uma radiobase 5G numa área remota que precisa de muito mais do que isso, empilha VSAT, né? Você vai colocando em paralelo e você
você vai aumentando a sua capacidade, vezes N sendo N o número de versáteis. E como é que funciona essa tecnologia, né? Fundamentalmente, no início dos tempos, a antena do satélite, ela era uma única parábola, onde eu tinha um horn, uma corneta, apontando para a antena num determinado ângulo, e o sinal saía em outro ângulo, então fazia só uma reflexão direta. Isso foi melhorando com o passar dos anos e chegamos ao refletor Cassegrain, que é o mesmo tipo que é usado, por exemplo, nos microscópios, onde você tem 2 refletores, né? Um paraboloide e o outro hiperboloide. Então, como eu tenho 2 refletores, eu consigo aproximar mais a minha corneta do refletor. Então, eu reduzo o tamanho, no final das contas, o meu conjunto de transmissão e recepção, ele reduz de tamanho. Nos satélites geoestacionários, né, que são maiores, são equipamentos com mais de 1 tonelada em geral, eu uso, a corneta ela fica lateral, né, que a gente chama de side feed, em relação ao hiperboloide inferior. Ocupa mais espaço, mas em compensação tem uma melhor relação de foco sobre distância, então eu melhoro a minha relação, né, G sobre T e C sobre I, que são relações, basicamente, no final das contas, me dá a relação sinal-ruído de toda a transmissão. Isso nos geoestacionários. Quando a gente trata dos satélites de mais baixa órbita, né, por serem equipamentos menores, eles têm que trabalhar com top feed, né, onde a corneta ela fica por cima do paraboloide em vez de ficar lateral. Então, você encolhe o tamanho do seu conjunto de transmissão e recepção, mas você perde um pouco da qualidade, né, da relação sinal-ruído no fim das contas. E aqui a gente mostra também, né, como é que funciona a distribuição de bins. E reparem que a gente tem 7 bins cobrindo um território e eles vão se repetindo, né, de uma forma que eu nunca tenho o mesmo bin do lado do outro para você não ter interferência. Então, você começa você multiplica basicamente por 7 a capacidade do seu satélite nesse caso. E aqui a gente mostra também como é que é a tecnologia, onde a gente bota várias cornetas para uma determinada antena e várias outras cornetas para outra determinada antena, e essa mistura, né, dessas coisas que vai te gerar os spot beams. E aí, pessoal, estão gostando do tema satélites? Calma que ainda não acabou. Tem um pouquinho mais de informação aqui para vocês conhecerem bem dessa tecnologia. Vamos lá curtir mais um pouco.